Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da SBT Esportes, olha, tem a Fernandinha. Tem o Vene Casagrande comentando aí o resultado da partida de ontem. E é claro, né? O Vene Casagrande teve que aturar as brincadeiras da Fernandinha, né? E o Lucas Pedrosa também, como um bom vascaíno, não ia perder a oportunidade de zoar o Vene Casagrande, que é um flamenguista, né, pessoal? E aí, hoje, deu ruim para o Vene Casagrande no SBT Esporte, né? Deu ruim para a gente, né? Torcedor rubro-negro, desde ontem, aquela goleada vergonhosa que nós sofremos do Botafogo. Ninguém está aceitando a goleada e ninguém está aceitando a postura da diretoria, a postura da comissão técnica, né? Como o Marcos Braz fala sobre negociação, me parece que o Marcos Braz ele quer acabar com qualquer negociação com qualquer clube do Brasil, do mundo, e também com os seus comandados, né, com os jogadores do Flamengo. Porque a forma como ele falou ali da negociação do Fabrício Bruno é algo inacreditável. Mostra realmente o amadorismo da direção do Flamengo. Quando a rapaziada fala que a direção é amadora para negociar, é verdade, porque o que ele falou, da forma que ele falou do Fabrício Bruno, não se faz e vai perdendo muito espaço com isso. Aliás, o Marcos Braz já não tem espaço nenhum no Clube de Regatas do Flamengo, né? E aí, ontem, pelas palavras dele, ele ainda que aborreceu os jogadores do Flamengo. Claro, isso daí não está no vídeo, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui não está no vídeo, mas como faz parte do contexto de ontem, então eu trouxe aqui para vocês. Outra coisa é a lesão do Arrascaeta, né, pessoal? Provavelmente vamos ficar aí sem o Arrascaeta para as próximas partidas do Flamengo, e logo na partida em que a gente mais precisava de ter todos os jogadores bem fisicamente, né, tecnicamente, vai ser uma partida em que a gente vai entrar lá numa situação bastante complicada, com muitos desfalques, e eu não sei como é que o técnico Tite vai montar essa equipe. Talvez com os 5 homens ali atrás, né? Com o Wesley de um lado, o Ayrton Lucas do outro, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e quem sabe o Léo Ortiz ou o Léo Pereira fazendo ali uma linha de 5. Eu acho que ele vai entrar assim. Vamos ver, né, pessoal? Na ausência do Arrascaeta, espero que ele faça a opção pelo Lohan, né? Que ele não invente de colocar -1 em campo, que é o Vitor Hugo, cara. Inaceitável o Flamengo jogar com o Vitor Hugo em campo. Para mim é um absurdo e o técnico Tite deveria reconhecer isso. Eu falei isso aqui no vídeo de ontem, na coletiva de ontem ele não respondeu por que ele colocou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta, sendo que o Lohan estava ali disponível, e também é complicado aceitar o que ele fez mudando o posicionamento do Léo Ortiz, que era o único cara que estava ali com aquele toque mais preciso, municiando o ataque do Flamengo. Então, infelizmente, também o Carlinhos fez uma péssima partida, perdeu um gol que, se tivesse mais frieza, tivesse mais experiência, Cacuete tinha feito aquele gol, tá certo? Mas, enfim, foi um desastre ontem e vamos ter que aturar a zoação dos botafoguenses e a zoação do resto do Brasil, que é contra o Flamengo, né, pessoal? Essa é a verdade. Então acompanha com o vídeo comigo aí, tá bom? Acompanha, não sai do vídeo, fica até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço, daqui a pouco eu volto. Ô, Vene Casagrande, já te dei um chocolatinho, Matheus Martins MM, que é muito bom esse chocolate, muito bom, tá? Muito bom. Eu quero saber uma coisa. Pois não. Você continua só tendo medo do time verde? Sim, negacionista. Tem alguma coisa errada. O cara toma de 4, é humilhado, porque ontem foi uma humilhação que aconteceu ontem no Foi? Santos. Foi uma humilhação. É humilhado
e continua tendo medo do Palmeiras. Na verdade, o meu maior medo tá no Flamengo atualmente. É o Tite. Não é o Botafogo. Não, é o Tite. Vamos fazer o seguinte? Meu maior medo é o Tite. Eu vou ler ali, ó. O Botafogo goleou o Flamengo 4-1 e esse placar poderia ter sido maior. Eu quero saber se vocês concordam comigo. O Flávio Vinick estava lá, acompanhou contar pra gente. Na volta, o homem vai ficar falando que continua sem medo do Botafogo. Ai, cadê? Rodou. O espetáculo começou com a lua cheia iluminando o fim de tarde no Newton Santos. Depois vieram o show de luzes dos refletores e a festa da torcida com o escudo em 3D. Botafogo entrou em campo com a força máxima, o Flamengo com muitas reservas. Talvez por isso, logo aos 2 minutos, Matheus Ponte abriu o caminho para uma goleada histórica. Fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte. Botafogo quase fez o segundo nesse chute do Marlon Freitas. O time alvinegro era melhor quando Ortiz lançou o Bruno Henrique. O atacante partiu em velocidade e bateu na saída do indeciso John, empatando o jogo. A partida ficou equilibrada e o Flamengo teve 2 chances para virar. Uma com Ayrton Lucas e outra em que o Carlinhos recebeu livre e jogou por cima. No segundo tempo, o Botafogo atropelou o Flamengo. Depois da boa jogada do Almada, Igor Jesus colocou de novo o time do Arthur Jorge na frente. O chute do Wesley, que o John quase espalmou para dentro, foi uma das raras oportunidades do Flamengo na etapa final. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Luiz Henrique, que tinha atuação discreta, chamou a responsabilidade e cruzou para o Igor Jesus cabecear para fora. Mas o árbitro marcou o pênalti do Ayrton Lucas no Luiz Henrique. A Almada cobrou e o Rossi defendeu. O show do Luiz Henrique continuou e dessa vez foi o Tiquinho que não soube aproveitar. Inspirado, Luiz Henrique fez outra boa jogada e quase marcou um golaço. Mas a pontaria do Matheus Martins estava mais afiada. Ele entrou e fez o terceiro do Botafogo. O Flamengo ainda ameaçou nessa finalização do Everton Araújo, que o Barbosa salvou. Nos acréscimos, Matheus Martins decretou a goleada, marcando o segundo dele, o 4º do Botafogo, em uma noite inesquecível para o jogador. Vai ficar marcado com certeza na minha carreira, né? Estou chegando agora no Botafogo, acho que é meu 3º, 4º jogo, e está começando dessa forma, é um motivo de muito orgulho para mim. O Flamengo chega a 3 jogos sem vencer no Brasileiro e ainda deve perder o Arrascaeta para a partida decisiva contra o Bolívar. Já o Botafogo segue na liderança do campeonato e ganha ainda mais confiança para encarar o Palmeiras pela Libertadores. A confusão no fim não tirou o brilho de uma vitória categórica. Em um estádio com muitos espetáculos, a atuação do Botafogo foi o principal show da noite. Ô, Vene Casagrande, eu dormi ontem ansiosa pra te encontrar hoje. Não só você, o povo todo na rua também. Eu também. Eu também. O que eu recebi mais de ouvi mensagem... foi- Eu também. Olha a Fernandinha lá amanhã, hoje. Eu também. Do carro até aqui, Nossa. não teve um que não falou. Todo mundo me lembrando. Teve um que falou, ó, representa a torcida carioca, Fernanda Maia. Faz Teve seu um nome. que me fez tirar o fone na academia. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Pô, me fez parar a música pra ouvir isso. São muitos motivos, Vene. 4, pelo que eu contei. Ô, Lucas Pedrosa. O que eu posso dizer é o seguinte, poderia ter sido pior. Muito O pior. Poderia. Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que Verdade é você essa. acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo. Porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade.
no torcedor, no técnico Tite e na diretoria. Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira, quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve um intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. São 8 equipes que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Vamos lá, durante o jogo, quando ele perde o Arrascaeta aos 4, 5 minutos, ele, de uma forma incoerente, ele bota o Vitor Hugo. Sendo que ele já disse que o Vitor Hugo não consegue jogar nessa posição que é a do Arrascaeta atualmente. Quem deveria entrar, então? O Alan deveria ter saído, na verdade. Mas ele poderia ter botado o Lohan, que em certo momento na temporada substituiu o Arrascaeta muito bem. Ele poderia ter botado o Matheus Gonçalves. Ele poderia ter botado qualquer outro jogador, menos o Vitor Hugo, que ele, em um outro momento, disse que não jogava nessa posição. No segundo tempo, quando ele fez as substituições, ele poderia ter botado o Vitor Hugo de volante, ter deixado o Léo Ortiz de volante, porque ele novamente durante o jogo, ele recuou o Léo Ortiz para a zaga, como ele fez contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras fazia total sentido. Toda hora era bola aérea. Ontem não, o Botafogo não estava fazendo assim. E ele errou nessa mudança tática e prejudicou ainda mais o Flamengo. Olha só, com todo respeito, eu entendo a quantidade de lesões, a quantidade de desfalques do Flamengo, mas eu não vou entender a forma como o Flamengo joga. O time que entrou em campo ontem era um time para fazer um jogo justo e não fez. É um time muito mal treinado, uma bagunça do setor defensivo ao ataque. E para finalizar, muita gente defendendo o Rossi, mas o Rossi ontem fez uma partida desastrosa. Tudo bem, pegou pênalti, mas na minha opinião, ele teve culpa nos gols do Botafogo. Ele falhou em vários momentos. Teve um gol que o Flamengo tomou, que foi uma falha bizonha dele. A sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão seria ainda maior. Então, repito, torcedor rubro-negro, agradeço ao Botafogo pelo choque de realidade e agradeça também, porque o resultado poderia ter sido mais vexatório. Lucas Pedrosa, ele traz talvez a falha da questão do Tite, mas também temos que destacar que do outro lado tem uma grande equipe que está se reforçando, que se reforçou na segunda janela e está muito bem organizada pelo grande treinador Arthur Jorge. O Botafogo tem mostrado muita intensidade, bons jogos contra grandes equipes, como o Palmeiras, como o São Paulo, vimos grandes jogos, como contra o próprio Flamengo. A gente também tem que entender, o torcedor rubro-negro, que do outro lado tem um time também que não tá de brincadeira na temporada, né, Lucas Pedrosa? Para mim é o melhor time do Brasil na atualidade, não tenha dúvida disso. Eu digo isso não só pelo trabalho do Arthur Jorge, que é inegável, é maravilhoso, o grupo de jogadores também é excelente, o Botafogo do meio para frente tem as melhores peças do Brasil, mas também pelo trabalho da diretoria. E por que eu digo isso, Fernanda? O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que até então era o melhor jogador da equipe na temporada. O Botafogo foi lá e trouxe o Matheus Martins. O Botafogo perdeu o Eduardo, que era um dos jogadores também considerados titulares da equipe. O Botafogo foi lá e trouxe o Thiago Almada. O Tiquinho Soares é um jogador que não é um cara tão regular fisicamente. O Botafogo foi lá e trouxe o Igor Jesus. A posição de volante do Botafogo já era uma posição bem recheada de jogadores. Tanto é que o Danilo Barbosa nem entra no campo ontem. Sim. Mas quem jogou? O Alan, que também foi outro reforço na janela de transferências. Então, quando o Botafogo teve problemas, o Botafogo corrigiu seus problemas. E não corrigiu com meia boca, corrigiu com jogadores que são decisivos. Quem vem decidindo jogos para o Botafogo nas últimas partidas? Igor Jesus, jogador que chegou e agora é titular absoluto. Matheus Martins, 2 gols ontem. Thiago Almada, apesar de ter perdido o pênalti, belíssimo jogo. Luiz Henrique,
começou a ser o melhor jogador do Brasil nos últimos 2 meses e tá mostrando que ele valeu Tá todos sobrando, os né? 20 milhões de euros porque joga de uma forma maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo de ontem. É o melhor jogador do Brasil. Até mesmo quando o Botafogo teve problemas no seu setor defensivo do lado direito, o Matheus Ponte é uma contratação do ano passado. Sim. E isso aí é por acaso? Não. É que o Botafogo fez um mapeamento de mercado porque o Matheus Ponte é campeão mundial sub-20 pelo Uruguai. E chegou ao Botafogo dessa forma. Evoluiu. Hoje em dia fez gol e é um jogador importantíssimo. E mesmo... Cuiabano Verdade. chegou também no momento que você não tinha uma certeza do Marçal. O Botafogo é uma equipe que se preparou dentro e fora de campo para viver o momento que está vivendo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida para mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Enfim, Quem é define só o jogo, parabéns você ao falou? Botafogo. O Igor Jesus. E, ô, Vene, eu queria saber quem é o seu super-herói. Isso é um super-herói? É? É um anime, é um super-herói. Quem é o seu super-herói favorito, Vene? Wolverine. Ah, então ele é parecido com o Wolverine. Olha Então o cabelo tá dele. na hora de se curar, Vene. Vene, cadê? Bota Tá na aí. hora de se Cadê curar. o telão? Bota aí no telão. Ah, não, como é que é? Aí. Chora, Vene. Hoje só chora. Tô desde ontem, pô. O Flamengo tem problemas, mas o Botafogo ele arregaçou todos os problemas. Sabe qual é o do grande Flamengo. problema do Flamengo? Qual é, Vene? É que o VP tá mais preocupado na reeleição dele a vereador. É possível. Fazendo campanha. É possível. E é verdade. É possível. E infelizmente a gente vê membros de torcidas organizadas que deveriam cobrar esse atual dirigente apoiando, fazendo campanha, fazendo bandeira. Enquanto o Botafogo se reforçou dentro de campo nos problemas que teve, o Flamengo está sendo imprudente ao não se reforçar. com A o diretoria do Flamengo novamente tomou um baile do Zenit na negociação pro Claudinho. A diretoria do Flamengo não quis fazer um alto investimento em Luiz Henrique porque acreditava que não iria valer a pena. O Luiz Henrique fez um baita jogo ontem e mostrou para esses mesmos dirigentes que valeria a pena sim o alto investimento. A diretoria agora está tendo que pagar extremamente alto ao Michael, porque de forma urgente, porque senão nem o jogador teria. Vem cá. A verdade Dá é um essa. chocolatinho pra ele. Dá um chocolatinho pra ele. Enquanto isso, eu vou citar aqui as substituições que ocorreram no jogo de ontem. Fala comigo. O Botafogo colocou o Tietê em campo, o Tiquinho Soares, Detalhe, o Matheus Tietê Martins. entra no lugar do Matheus, que De estava às lateral, vezes né? sofrendo um pouco com o Bruno Sim. Henrique e tinha um amarelo. Sim. Tietê retocou isso aí. Ó quem Tiquinho Soares. Cuidado que depois entrou, né? Matheus Levanta a Martins. Ué, o que é? Daqui a pouco a gente se vê, não se vê? Fernanda, vocês estavam com o timinho lá de vocês, foi 1-1 em São Januário, então em breve a gente se encontra também. É só não botar o Paulo Henrique. É. Vai. Matheus Martins, Alan, Carlos Alberto, Tiquinho Soares e o Tietê. Além disso, jogadores que já foram titulares em algum momento, como o Hugo, como o Oscar Romero, o Cauê e o Danilo Barbosa, nem entraram no jogo. Esse é o banco do Botafogo. As substituições do Flamengo ontem. Vitor Hugo, base. Everton, base. Varela alterna ali entre a titularidade e base. Lohan, base. E o Léo Pereira, Pereira é que é bom. o titular da equipe. Mas a discrepância das trocas do Flamengo para as do Botafogo, elas escancaram como o trabalho da diretoria do Botafogo foi muito melhor do que a do Flamengo nessa janela de transferências. E pra piorar, tem Tá muito amargo hoje. a péssima gestão do Flamengo, né? Porque a entrevista que o Marcos Braz deu ontem falando sobre a situação do Fabrício Bruno é desastrosa. Vocês acham mesmo que o jogador gostou de ouvir aquilo, de ler aquelas palavras? É óbvio que não. O jogador, quando soube naquele momento, ficou extremamente revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Todos os outros jogadores ficam revoltados Verdade. com aquele tipo de declaração. Concordo. Então, o Marcos Braz, que é responsável por muitas negociações, além de estar fracassando no mercado da bola, no quesito contratação, também não está sabendo gerir o elenco. Uma gestão desastrosa do atual VP de futebol do Flamengo, que deve ser cobrado. Tem 4 MMs aqui. Conhece esse chocolate? Conhece o Martins? Fui na fábrica deles, Olha aqui, ó. inclusive. Martins. Quem foi na fábrica foi o João Tex, tá vendo? É, Foi verdade. lá, comprou e trouxe. Você entendeu? tentou ir na Você fábrica, tentou, mas não não deu. conseguiu. Não, do Matheus não. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a nossa nação. Fui!